No vídeo de hoje, você será levado a entender como as palavras podem ser tão poderosas quanto o silêncio, e como o que escolhemos guardar para nós mesmos pode ser a chave para uma vida de paz e dignidade. Prepare-se para uma jornada que não apenas toca o coração, mas também oferece lições valiosas para o dia a dia. Uma história que, ao mesmo tempo em que nos ensina a proteger o que é mais sagrado, nos mostra o poder transformador do silêncio e da privacidade. Imagine uma pequena aldeia, rodeada por montanhas e rios serenos, onde todos os moradores viviam em harmonia. No coração dessa aldeia, havia um homem conhecido por todos. Ele era o mais rico da região, mas não era apenas sua riqueza material que o tornava notável. Era sua generosidade e bondade que o diferenciava. Esse homem, cuja vida parecia ser um conto de fadas, era um verdadeiro pilar da comunidade. Sempre disposto a ajudar os necessitados, ele doava com generosidade, alimentando os famintos, ajudando os doentes e apoiando aqueles que passavam por dificuldades. Sua casa, grande e acolhedora, era um ponto de encontro para os aldeões, que o respeitavam e admiravam por seu coração generoso. Mas por trás desse exterior radiante, havia um homem que carregava seus próprios fardos. Embora fosse cercado por riqueza e reverência, ele enfrentava desafios que poucos conheciam. Ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas faltava-lhe algo essencial, algo que não se podia adquirir com ouro ou prata. E assim, começamos a desvendar a história de um homem cuja vida brilhante começou a ser ofuscada por sombras que nem mesmo ele poderia prever. Com o passar do tempo, a vida desse homem começou a mudar. Sua generosidade, antes motivo de admiração, começou a cobrar seu preço. Ele continuava a dar e dar, até que, um dia, percebeu que suas riquezas estavam diminuindo. As pessoas que antes o respeitavam começaram a esperar ainda mais dele, e a pressão para continuar sustentando os outros se tornou insuportável. Mas não foi apenas a perda de sua fortuna que o afligiu. Em casa, as coisas também começaram a desmoronar. Sua esposa, que inicialmente o apoiava, passou a desprezá-lo. Ela o criticava por sua generosidade excessiva, acusando-o de ser fraco e imprudente. As palavras dela, afiadas como lâminas, cortavam seu coração. O amor e respeito que ele tanto prezava em seu lar começaram a se transformar em desdém e amargura. À medida que suas finanças se deterioravam e os conflitos em casa aumentavam, o homem, que um dia fora o mais respeitado da aldeia, agora se sentia perdido e sozinho. As mesmas pessoas que ele ajudara começaram a se afastar, e ele passou a sentir na pele o peso do isolamento. Sua vida, antes brilhante e cheia de propósito, parecia estar se desintegrando diante de seus olhos. Foi nesse momento de desespero, quando ele já não sabia mais a quem recorrer, que decidiu buscar a ajuda de alguém que pudesse lhe oferecer não riquezas materiais, mas sabedoria e paz. Com o coração pesado e a mente cheia de angústias, o homem decidiu fazer algo que nunca havia feito antes. Ele deixou sua casa, caminhando em silêncio pelas ruas da aldeia, até chegar ao templo budista que ficava na colina, um pouco afastado do vilarejo. O templo era um lugar simples, mas emanava uma paz que contrastava fortemente com a turbulência que ele sentia por dentro. Ao entrar no templo, ele foi recebido por um monge de olhar sereno e gentil, que parecia enxergar além das aparências. Sem dizer uma palavra, o monge o conduziu a um canto tranquilo, onde ambos se sentaram em silêncio. O homem, com os olhos cheios de lágrimas, começou a desabafar. Ele contou tudo, como sua generosidade havia sido sua ruína, como sua esposa o desprezava, e como sua vida, que antes parecia tão plena, agora estava desmoronando. O monge ouviu atentamente, sem interromper. Seu silêncio não era de indiferença, mas de profunda compaixão. Ele sabia que o homem precisava esvaziar o coração antes de estar pronto para receber qualquer conselho. Quando o homem finalmente terminou, esgotado e vulnerável, o monge permaneceu quieto por um momento.
deixando que o peso das palavras se assentasse no ar. Então, com a voz suave e cheia de compreensão, o monge começou a falar. Ele disse ao homem que, às vezes na vida, é necessário proteger certos aspectos de nós mesmos, mantendo-os em segredo para que não sejam usados contra nós. Ele sabia que o homem estava em busca de respostas, e essas respostas estavam prestes a ser reveladas. O monge, com sua sabedoria acumulada ao longo dos anos, olhou profundamente nos olhos do homem e disse: Meu amigo, a vida é como um rio. Às vezes, flui suavemente. Outras vezes, encontra pedras e obstáculos em seu caminho. Mas mesmo nas águas mais turbulentas, existe uma forma de preservar a serenidade. É importante compreender que nem tudo deve ser compartilhado. Há certas coisas que, se mantidas em segredo, protegem sua paz interior e evitam que o mundo as use contra você. O homem, ainda cansado pelas próprias confissões, perguntou o que deveria ter feito de diferente. O monge, com a voz calma e firme, começou a explicar que todos carregamos fardos que, se compartilhados indiscriminadamente, podem se tornar armas nas mãos dos outros. Ele então começou a enumerar as 7 coisas que nunca deveriam ser reveladas a ninguém. Essas são verdades que cada um deve carregar consigo, em silêncio, para preservar a dignidade e a paz. Não se trata de esconder quem você é, mas de proteger aquilo que é mais precioso em você. A cada palavra, o homem sentia uma nova perspectiva se abrindo diante dele. Ele começou a entender que, em sua busca por consolo e ajuda, havia revelado partes de si que deveriam ter sido guardadas com mais cuidado. O monge estava lhe mostrando um caminho para a recuperação, não apenas de suas finanças ou de sua posição social, mas de sua própria paz de espírito. O homem, agora em silêncio, absorvia os ensinamentos como um solo seco que finalmente recebe a chuva. O monge então começou a revelar as 7 coisas que, segundo ele, deveriam ser mantidas em segredo. Primeiro, disse o monge, nunca revele sua tristeza e desamparo. Quando você compartilha suas tristezas com o mundo, pode parecer que está em busca de piedade, e há aqueles que se aproveitarão de sua fraqueza para manipular ou desprezá-lo. A dor é uma companheira silenciosa que deve ser tratada com cuidado. Segundo, continuou o monge, os erros do passado e os planos para o futuro. Quando você fala dos erros que cometeu, abre as portas para julgamentos e críticas. E ao expor seus planos, você pode atrair inveja ou influências negativas que podem desviar você do seu caminho. Terceiro, os assuntos internos de sua família. A intimidade da família deve ser preservada, pois ao expor conflitos ou desentendimentos, você abre a porta para interferências indesejadas e julgamentos externos, que muitas vezes só complicam ainda mais as coisas. O homem escutava atentamente. Cada palavra do monge parecia uma lição profundamente necessária. Quarto, o monge prosseguiu. Suas fraquezas e pontos fortes. Ao revelar suas fraquezas, você se torna vulnerável. Ao expor seus pontos fortes, você pode despertar a inveja e a competição. O equilíbrio interno é algo que deve ser protegido. Quinto, sua renda e poupança. Detalhes sobre sua vida financeira não precisam ser compartilhados com todos. Isso pode gerar inveja, solicitações indesejadas, ou até mesmo a perda de respeito daqueles que não entendem o valor do que você conquistou. Sexto, disse o monge com seriedade, as humilhações que você sofreu, as feridas do passado, especialmente aquelas que lhe causaram vergonha, devem ser mantidas em silêncio. Revelá-las pode trazer de volta o sofrimento e abrir espaço para que outros o menosprezem. E finalmente, o monge olhou para o homem com compaixão e disse: Sétimo, seus amigos e inimigos. As pessoas que você ama e aquelas que você teme são informações preciosas. Manter esses relacionamentos em segredo protege você e aqueles que lhe são caros. O homem permaneceu em silêncio, absorvendo cada uma dessas lições, percebendo como, ao longo dos anos, havia revelado mais de si do que deveria, e como isso o havia levado à sua atual desgraça. Ao ouvir essas palavras,
O homem sentiu uma profunda mudança dentro de si. Ele percebeu que, em sua tentativa de encontrar alívio para suas dores, havia se exposto demais ao mundo, revelando partes de si que deveriam ter permanecido ocultas. Ele começou a entender que a verdadeira força não estava apenas em dar e compartilhar, mas também em saber o que proteger e preservar. O monge, percebendo o impacto de suas palavras, fez uma pausa antes de continuar. Meu amigo, proteger esses aspectos de sua vida não é um ato de egoísmo, mas de sabedoria. O silêncio em certas situações é uma forma de autopreservação, uma maneira de manter sua paz e dignidade intactas. O homem, ainda absorvendo as lições, perguntou ao monge como poderia começar a aplicar essa sabedoria em sua vida, agora que se encontrava em uma situação tão desesperadora. O monge, com um sorriso gentil, respondeu: O primeiro passo é perdoar a si mesmo pelo passado. Reconheça que, mesmo com as melhores intenções, todos nós cometemos erros. Mas agora, com esse novo entendimento, você pode começar a reconstruir sua vida de uma forma mais segura e serena. Ele então aconselhou o homem a praticar o silêncio como uma forma de fortalecer sua mente e espírito. A partir de hoje, fale menos sobre suas dores e desafios. Mantenha seu coração protegido e só compartilhe o que for necessário. Com o tempo, você perceberá que esse silêncio se transformará em uma força interior que ninguém poderá abalar. O homem que havia chegado ao templo em desespero, agora sentia uma nova esperança florescer dentro de si. As palavras do monge não apenas acalmaram seu espírito, mas também lhe deram um novo caminho a seguir, uma maneira de começar de novo. Com o coração mais leve e a mente clareada, o homem agradeceu profundamente ao monge por sua sabedoria. Mas antes de partir, ele perguntou com uma voz ainda trêmula: E se alguém insistir em saber? E se a curiosidade dos outros for implacável e eu me sentir pressionado a falar? O monge sorriu com compaixão, como se já esperasse por essa pergunta. Há momentos, disse ele, em que o silêncio é a resposta mais poderosa. Se alguém insistir em conhecer os detalhes de sua vida, responda com serenidade, mas sem ceder ao desejo de compartilhar demais. Lembre-se, você tem o direito de proteger sua própria história. O homem refletiu sobre isso, percebendo que havia sempre tentado agradar os outros, mesmo às custas de sua própria paz. Ele sempre acreditou que ser transparente era uma virtude, mas agora entendia que essa transparência precisava ser dosada com sabedoria. O monge continuou: Quando você guarda essas 7 coisas para si, você se fortalece. A curiosidade dos outros não deve ser a chave para destrancar as portas de sua alma. Seja firme em seu propósito, mas gentil em suas palavras. Com o tempo, aqueles que realmente o respeitam entenderão seus limites, e aqueles que não o fazem jamais deveriam ter tido tanto poder sobre você. Essas palavras ressoaram profundamente no homem. Ele percebeu que, ao proteger o que é mais íntimo e precioso, ele não estava apenas se defendendo das maldades do mundo, mas também cultivando uma paz interior que ninguém poderia roubar. Ao se levantar para partir, o homem sentiu um peso ser removido de seus ombros. Ele sabia que o caminho à frente ainda seria desafiador. Mas agora, com a orientação do monge, ele tinha as ferramentas necessárias para enfrentar esses desafios com mais sabedoria e resiliência. Ao sair do templo, o homem caminhou pela trilha de volta à aldeia, mas desta vez sentia-se diferente. Aquele lugar que antes parecia cheio de problemas e julgamentos, agora era apenas um cenário onde ele poderia aplicar as lições que havia aprendido. Ele olhou para as casas, para as pessoas que passavam, e percebeu que não precisava mais buscar a aprovação ou o consolo de ninguém. Com o passar dos dias, ele começou a praticar o que o monge havia ensinado. Quando as pessoas vinham até ele perguntando sobre sua vida, ele respondia com um sorriso sereno, mas guardava suas dores e preocupações para si mesmo. Aos poucos, ele notou uma mudança nas suas relações. Aqueles que antes se aproveitavam de sua generosidade, agora se distanciavam,
enquanto outros que respeitavam sua nova postura se aproximavam com verdadeira amizade. Sua esposa, percebendo a nova atitude do marido, começou a mudar também. Ela passou a vê-lo com mais respeito, sentindo que ele havia recuperado a dignidade e a força que antes estavam perdidas. A relação entre os dois, antes marcada por conflitos e desentendimentos, começou a se transformar. O homem, agora mais confiante e centrado, começou a reconstruir sua vida financeira, mas desta vez, sem ostentação ou necessidade de reconhecimento. Ele sabia que a verdadeira riqueza não estava no que possuía, mas na paz que agora habitava em seu coração. E assim, com o passar do tempo, ele compreendeu plenamente a sabedoria do monge. Ao manter em segredo as partes mais vulneráveis de si mesmo, ele se tornou mais forte, mais resiliente. Sua vida, que antes parecia estar à beira do colapso, agora florescia novamente, mas de uma maneira mais tranquila e estável. E então, em uma manhã tranquila, enquanto o sol nascia no horizonte, o homem sentiu uma gratidão profunda pelo caminho que havia percorrido. Ele sabia que ainda enfrentaria desafios, mas agora, com a força do silêncio e a proteção de seus segredos, ele estava preparado para qualquer coisa que a vida lhe trouxesse. A paz que ele havia encontrado dentro de si era o maior tesouro que poderia ter desejado. E assim, nosso protagonista descobriu que a verdadeira força não reside apenas na generosidade ou no desejo de compartilhar tudo, mas sim na sabedoria de saber o que deve ser mantido em segredo. Ao adotar essa nova postura, ele encontrou uma paz interior que há muito tempo lhe escapava, transformando sua vida de uma existência marcada pelo sofrimento e pela exposição em uma jornada de autoconhecimento e serenidade. As lições que ele aprendeu com o monge não apenas salvaram sua dignidade, mas também renovaram suas relações, fortaleceram seus laços familiares e lhe permitiram reconstruir sua vida com uma base mais sólida e segura. O silêncio, que antes parecia um sinal de fraqueza, revelou-se como uma poderosa ferramenta de proteção e fortalecimento espiritual. Nesta história, somos lembrados de que nem todos os pensamentos e sentimentos precisam ser compartilhados com o mundo. Há uma força imensa em guardar para si aquilo que é mais precioso, em proteger nossos corações das influências externas e em cultivar uma vida guiada pela sabedoria interior. Ao seguir esse caminho, não apenas preservamos nossa paz, mas também construímos uma vida de respeito, equilíbrio e verdadeira felicidade. Que essa história inspire a todos nós a refletir sobre o que realmente devemos compartilhar e o que é melhor proteger dentro de nossos corações. Afinal, a verdadeira sabedoria muitas vezes reside no silêncio e na escolha de revelar apenas o que realmente importa. Agora que você aprendeu essas valiosas lições budistas, que tal começar a aplicá-las em sua própria vida? Deixe nos comentários como você planeja aplicar essas lições em sua vida. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para continuar aprendendo sobre como viver uma vida mais plena e feliz. Vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento e transformação.